Hoje vamos ler e ouvir Mateus 10, 11, 12 e 13. Para encher tua vida de graça, saúde e paz. Aqui no canal cristão mais amado do Brasil. Lendo e ouvindo a Bíblia. Se você começou o ano com Deus do seu lado, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai abrir e iluminar teu caminho. Agora você vai estar preparado para percorrer essa jornada com Deus na tua vida. Aqui no canal cristão mais amado do Brasil. Você vai receber de Deus o mapa da sabedoria, prosperidade, humildade, determinação e força para percorrer este ano com Deus do seu lado e dentro da sua casa. Ele te dará proteção por cada dia que vem pela frente. Não é preciso se preocupar com nada. Deus estará no comando de tua vida. Deus toca em cada filho e faz que seus sonhos se realizem neste ano. Senhor, ilumina os caminhos e enche a vida deles com felicidade, amor, paz e muita saúde. Uma vida nova está começando, com Deus no controle da sua vida. Assim será a sua vida com Deus daqui para frente. Saúde, paz, bênção, glória e vitória. Sem Deus, você vai viver no escuro, triste, sofrendo, sem emprego, preocupado com o dia de amanhã. Esta é a pessoa que vive sem Deus. Vem comigo sair dessa tristeza que te persegue, vencer o inimigo que atrapalha a tua vida e receber sua bênção diariamente. Com o pastor Reginaldo Silva, você vai estar preparado para qualquer decisão da tua vida: emprego, negócios, família, amigos, prosperidade e, acima de qualquer coisa, saúde. Deus estará sempre com você e com a perspectiva para dias melhores que virão. Deus pode e Ele vai decidir o melhor caminho para você seguir nesse ano que você vai percorrer. Cada minuto que passamos sem Deus, ficamos cegos para a vida. Os minutos passam rápido. As horas voam. Os dias, poxa, passa tão rápido que às vezes nem damos conta que já anoiteceu. Logo chega o mês e menos a gente espera. Estamos surpreendidos com o próximo ano e a vida com Deus. Muitos deixam para trás. Não deixe isto acontecer com você. Quando Deus te chamar, através de um versículo, uma mensagem, uma oração, um louvor, é hora de receber sua bênção. Uma bênção cheia de glória, força e saúde. Quem vive sem Deus é abrir as portas do inferno. Será só tristeza, medo, dor e escuridão. Vem comigo, vencer o inimigo e viver teu momento com Deus. Deus criou duas espécies de seres humanos na Terra: o homem e a mulher. O que aparecer depois disso é criação do diabo. Temos vídeos diariamente para encher tua vida de saúde, paz e graça. E que Deus encha seu lar neste novo ano com bênção, graça e glória e muitas coisas boas. Bendito seja teu lar, abençoado por Deus. Não queira viver longe de Deus. As consequências disso não será nada boa, porque essas coisas que o mundo oferece é passageira. Com Deus não morremos, vivemos eternamente. Bendito seja você inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se. Amados, Deus está na frente. Não se preocupe com nada. Deus te guia e te protege de qualquer problema que vier a aparecer, te livrando e limpando toda sujeira na tua frente. Saia de casa sem medo. Siga a sua estrada. Siga em frente com humildade, respeito e sem preconceito, porque sua vitória está chegando. Vai chegar. Tenha fé. Com Deus você vai vencer os obstáculos do dia, neste ano que hoje inicia, e te leve por cada dia com força, garra, coragem e sucesso. E no dia seguinte Deus vai multiplicar tua bênção. Hoje vamos ler e ouvir Mateus 10, 11, 12, 13 e 14. Mateus 10, 1. E, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. 3. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. 4. Simão, o cananita,
e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. 5. Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. 7. E, indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, em vossos cintos. 10. Nem alforjes, para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. 11. E, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. 12. E, quando entrardes em alguma casa, saudai-a. 13. E, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. 14. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. 15. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas. 18. E sereis até conduzidos à presença dos governadores, e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles, e aos gentios. 19. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como, ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. 23. Quando pois vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. 24. Não é o discípulo mais do que mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. 27. O que vos digo em trevas dizei em luz, e o que escutais ao ouvido pregai-o sobre os telhados. 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. 29. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. 31. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. 36. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. 38. E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim. 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. 40. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. 41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta,
E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. 42. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus 11. 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. 3. A dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide, e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. 5. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. 6. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. 7. E, partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João, que fostes ver no deserto. Uma cana, agitada pelo vento. 8. Sim, que fostes ver. Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. 9. Mas, então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. 10. Porque este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. 11. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. 12. E, desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. 14. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 16. Mas, a quem assemelharei esta geração? É semelhantes aos meninos que se assentam nas praças, e clamam aos seus companheiros. 17. E dizem: tocamo-vos flauta, e não dançastes, cantamo-vos lamentações, e não chorastes. 18. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. 19. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios o não se haverem arrependido, dizendo: 21. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. 22. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do que para vós. 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatida até o inferno, porque, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. 24. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma, no dia do juízo, do que para ti. 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei, de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 12. 1. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas, e a comer. 2. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. 3. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi,
quando teve fome, ele e os que com ele estavam. 4. Como entrou na casa de Deus, e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos do que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. 5. Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado, e ficam sem culpa? 6. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. 7. Mas, se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. 8. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. 9. E, partindo dali, chegou à sinagoga deles. 10. E, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo, é lícito curar nos sábados? 11. E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela, e a levantará? 12. Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. 13. Então disse aquele homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. 14. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. 15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. 16. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem. 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, 18. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. 19. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. 20. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. 21. E no seu nome os gentios esperarão. 22. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego e mudo, e, de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. 23. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá. 26. E, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? 27. E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. 29. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente, e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. 32. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro. 33. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. 35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. 39. Mas ele lhes respondeu, e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal,
Porém, não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. 40. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. 43. E, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. 44. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E, voltando, achar desocupada, varrida e adornada. 45. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. 46. E, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. 47. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. 48. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? 49. E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. 50. Porque, qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe. Mateus 13. 1. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. 2. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. 4. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. 6. Mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. 7. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. 8. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 10. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? 11. Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. 12. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem nem compreendem. 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e, vendo, vereis, mas não percebereis. 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e os cure. 16. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. 20. O que foi semeado em pedregais é o que os ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que os ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera.
23. Mas, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. 26. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu, no teu campo, boa semente? Porque tem, então, joio. 28. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres pois que vamos arrancá-lo? 29. Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. 30. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. 32. O qual é, realmente, a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. 34. Tudo isto disse Jesus, por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. 37. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente, é o Filho do homem. 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. 39. O inimigo, que o semeou, é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. 41. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. 43. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou escondeu, e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. 46. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a. 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. 48. E, estando cheia, puxam para a praia, e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. 49. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos, e separarão os maus de entre os justos. 50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. 51. E disse-lhes Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. 52. E ele disse-lhes: por isso, todo o escriba é instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. 53. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. 54. E, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e diziam: de onde veio a sabedoria, e estas maravilhas? 55. Não é este o filho do carpinteiro?
E não se chama a sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas. 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. 58. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Deus nos deu essa graça. O canal cristão mais amado do Brasil. Com vídeos diariamente. O canal que está crescendo. Para a honra e graça do Senhor. A volta de Jesus está perto. Bendito seja você, inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz, vitória.